Olá, viva a todos. Passam este dia 29, 50 anos sobre o último jogo de Eusébio da Silva Ferreira com a camisola do Benfica. E é disto, mas não só, que falamos agora nesta tertúlia Bola Branca, à qual damos as boas-vindas a quem nos ouve e também aos nossos convidados, desde logo ao irmão branco da Pantera Negra, como carinhosamente era tratado, António Simões. Também connosco está Armando Luiz, antigo ponta de Sporting Porto Oriental, presente nessa partida final de Eusébio, na jornada 27 da então Primeira Divisão Nacional de 74-75, e por fim ao nosso colega jornalista, escritor e verdadeira enciclopédia do saber futebolístico, Rui Miguel Tovar. Puxando a famosa fita do tempo atrás, estávamos a 29 de março de 1975, quando na Luz o Benfica derrotou o Oriental por 4-0, com 2 golos de Vítor Batista, um de Diamantino Costa e outro de Barros, isto a 4 jornadas do fim do campeonato. As Águias seriam campeãs no final da época e o Oriental caiu na liguilha para a Zona Sul da 2ª Divisão. Após este jogo com a equipa de Marfila e com Abril, cerca de um ano antes, como que a autorizá-lo a sair, Eusébio, então com 33 anos, seguiu para a América do Norte, onde estava a nascer a Liga de Soccer e onde Eusébio havia de seguir junto com António Simões. Começaria por perguntar precisamente a António Simões. Olá, viva, obrigado por ter acedido uma vez mais ao nosso convite. Que memória é que tem desta partida, em particular? Pouco, mas deixe-me-vos cumprimentar primeiro. Claro que sim. E isso, sobretudo, especialmente aqui ao Armando Luiz, que se eu passasse por ele na rua não cumprimentava, e ele, não sei, se calhar chama mal criado, jogou comigo e não me cumprimentem, não. Estou a brincar consigo. Boas-vindas, e veja bem os anos que passaram. Mas temos boas recordações. E as boas recordações não são apenas as vitórias, são aquilo que o futebol é extremamente rico, que é conhecer pessoas. As pessoas são sempre muito mais importantes que os clubes e muito menos importantes que um jogo de futebol. Portanto, Armando, é um prazer estar aqui como amigo. Nós já pertencemos um bocadinho à Segunda Guerra Mundial, é preciso explicar as coisas, não é? Mas é um prazer enorme aqui estar. Lembro-me pouco, com certeza, mas como é lógico, recordo-me muito mais de 1 hora e tal Benfica, passando para aquela Azinhaga e indo por ali afora para o jogo, e aquele pelado, e aquele entusiasmo é preciso não esquecer que o Oriental é um clube com uma cultura muito especial, numa zona de Lisboa muito especial, do qual o futebol esteve presente em momentos e numa época simplesmente extraordinária. O Oriental, podíamos quase dizer que aquele espaço de Lisboa foi uma pequena fábrica de fazer jogadores. É preciso não esquecer isso. Grandes jogadores que por ali nasceram. E, portanto, esta minha pequena homenagem é ao futebol puro, ao futebol da rua, que o Oriental nunca deixou de o sentir e de o ter. Portanto, não me lembro do jogo, mas lembro muito bem daquela Azinhaga e do Oriental. É aquilo que eu posso expressar com este mesmo profundo sentimento. Armando Luiz, reforçando os votos de boas-vindas a esta nossa tertúlia, mais do que esse jogo, eram tempos... que tempos eram estes? Olha, antes de mais também agradecer aqui as palavras de Simões, porque efetivamente é um privilégio aqui estar ao fim de 50 anos e que provavelmente, como ele diz e bem, ele ainda vai aparecendo aí nas tertúlias. Eu, enfim, não, se passasse por mim não me conhecia, mas eu conheço esta figura e tinha uma admiração muito especial por ele também, porque realmente marcou uma geração de um jogador que eu considero ímpar na altura. A par do Eusébio, naturalmente, que é o irmão dele, mas nesses tempos completamente diferentes do que é hoje, com certeza, na bola. O futebol, tudo está diferente, ou a única coisa que está igual é que são os jogadores cada lado da mesma. E a bola é redonda. De resto, há toda uma diferença abismal em relação ao que é o espetáculo do futebol. Esse jogo, eu, como diz o Simões, também me recordo-me do jogo perfeitamente,
de termos caído até na própria linguilha na altura. Na altura, salvo erro, já tínhamos como treinador o Carlos Silva, o falecido Carlos Silva. Sim, foi do sindicato. Eu acho que era já Sim, o Carlos Silva. sindicato. Mas, claro, em termos mais de pormenor, recordo-me que levamos realmente... Aliás, o espírito, por vezes, deste, e nomeadamente o oriental, não é? Quando ia jogar à luz, logo a partir do pensamento era sofrer o menos possível, não é? Porque à partida, como dado adquirida, era vir lá com meia dúzia no saco. Mas não, efetivamente 4. E recordo-me que fizemos um outro no ano anterior, em que perdemos 2-0. E aí sim, ao intervalo estava 2-0, foi um gol do Eusébio e do Artur Jorge. E esse lembro-me perfeitamente. E na segunda parte, curiosamente, ainda deu para os fazer tremer um pouco. Ainda. Aliás, eu não sei, não me recordo qual foi o treinador que em tempos chegou a dizer, salvo Fernando Vaz, que dizia que o 2-0 em futebol é o resultado mais enganador que há. E é verdade. Essa é a convicção que tenho. E com 2-0 ao intervalo desse jogo, nós tivemos quase a ter a condição de... Ainda hoje é o resultado mais enganador. É verdade. Rui Miguel Tovar, bem-vindo mais uma vez também. És um homem da casa. Este foi então o último jogo de Eusébio, com a camisola do Benfica. É, oficial foi, é verdade, sim. O Eusébio não estava... Fisicamente não estava numa fase... Já não estava no seu esplendor, naturalmente. É bom recordar que este jogo foi em 75, mas 9 anos antes, em 66, no Mundial, já tinha sido operado 4 vezes ao joelho, não é? Isso não impediu de ser o melhor marcador do Mundial com 9 golos. Era bem. E se é verdade que das poucas coisas que o futebol de hoje ainda é igual ao do passado, a bola é redonda, de facto o Eusébio... Por isso é que temos a ideia de que o Eusébio ainda hoje, se tivesse os conhecimentos que todos nós temos sobre a saúde, a alimentação, o descanso, também seria igualmente um jogador de eleição. Eu, a meio desta semana, portanto, na quarta-feira anterior, tinha ido a Bruxelas participar num jogo de despedida do Van Himst, um internacional belga. Grande jogador. Portanto, tinha da Bélgica, jogou, regressou a Lisboa, jogou com o Pelé, nessa equipa. O Pelé e o Eusébio jogaram juntos, foram convidados para essa festa, para uma equipa, era o Anderlecht contra o resto do mundo. O resto do mundo. E estava a chover a potes, o jogo teve quase a ser adiado, só que era a festa do Van Himst, não podia ser adiada, porque era a festa dele, não é? E então fez-se o jogo, debaixo de um temporal, veio para Lisboa, jogou com o Oriental, não marcou, é verdade, e depois, na segunda-feira seguinte, porque este jogo foi um sábado, tal como hoje, sábado, 29, e na segunda-feira seguinte o Benfica já estava em Paris para jogar com o Porto. Benfica Futebol Clube do Porto, em Paris. Foi uma ação do famoso jornalista da bola, Bruno Santos, que cobria a volta à França. Exatamente. Cobria a volta à França, com a ajuda dos imigrantes portugueses em Paris. E também do PSG. Não sei porque é que o PSG ajudou, mas ajudou. E então Benfica e Porto jogaram. Não sei se era Páscoa, se calhar era, não é? Portanto, segunda-feira. E é aí que o Eusébio marca o último gol. Mas é um jogo oficioso. Portanto, é um gol oficioso. Oficial, de facto, é hoje. Benfica Oriental. Os totais do Eusébio, tu tens aí do Benfica. Tenho, e posso introduzi-lo já. Eusébio esteve no Benfica entre 1960 e 1975, portanto 15 anos. 440 jogos, 472 golos. Pois. Isto apenas no que diz respeito ao Benfica. Ao Benfica e golos oficiais, não é? Portanto, este com o Porto não contou. E o Porto foi um gol de folha seca, livre direto. O Benfica ganhou 4-1, não sei se o António se lembra desse jogo ou se jogou. Lembro-me de termos ido a Paris. Pronto. Eu sei que o António era capitão da equipa, não é? Já era capitão da equipa. E que o Eusébio nunca mais jogou, de facto. E depois embarcou consigo para Boston
em maio. Exatamente. Depois do Benfica eu faço ser campeão. o último jogo em maio de Dia 11 de maio, não é? 1975. 11 de maio. Mas a questão aqui, António, desculpe lá, se calhar muita gente perguntará isto. Porquê é que Eusébio deixou de jogar pelo Benfica neste caso 3, porque faltavam 3 jornadas para o fim do campeonato? Tem O ideia Eusébio disso? estava magoado. Por uma questão de lesão. Por uma questão Muito de bem. lesão. Tanto que, quando nós vamos os dois para... Isto é uma história de... Eu não sei se tenho tempo para contar, mas a história de nós irmos para os Estados Unidos é uma coisa incrível. Tem tempo, tem. Conte, faz favor. Porque eu surpreendo o Eusébio a dizer: Eusébio, eu vou fazer o último jogo dia 11 de maio. Eu vou para os Estados Unidos. Eu falei com o nosso amigo António Farias. E ele: o quê? Bom, já falei com o seu presidente, com o Dr. Bosco Coutinho, e disse-lhe que não quero aqui ficar. Eu quero me ir embora. Então, mas contra até que vais? Começam-me a fazer as perguntas. Eu disse: olha, vou saber, vou falar outra vez com o António Farias e tal. Bom, o que é que aconteceu? António Farias, que era? António Frias, que é um português nascido em Santa Maria dos Açores, um benfiquista louco, que é um homem que criou um império nos Estados Unidos. E que fez a ponte para a vossa ida. Porque ele leu no jornal Qual A Bola... empresário dos novos tempos? Exatamente. Ele leu no jornal A Bola que eu ia fazer o último jogo 11 de maio. E ligou-me. Disse: mas tu vais mesmo fazer o último jogo e tal, não sei o quê. Bom, lá falámos, lá consertámos tudo isso. Para fazer de uma longa história mais curta, eu disse ao Eusébio: olha, atenção, Eusébio, que eu se calhar vou para os Estados Unidos, vou-me apresentar o contrato. Então, mas ficámos assim, ele ficou um bocado sem saber bem o que é que... Depois, quando eu recebi as condições com que eu ia jogar para os Estados Unidos, e que eram condições para aquele tempo extraordinárias, eu hoje posso dizer, $1.500 cash por jogo. Bom, comecei a fazer as contas e disse: nunca ganhei este dinheiro na minha vida. Quer dizer, os Estados Unidos não era bem o que eu pensava, mas assim sendo, eu já tinha também 31, não é? E depois disse ao Zé: sabes uma coisa, eu vou isto assim. E ele diz-me assim de uma forma muito espontânea, mesmo coisas dele: também quero ir. Também quero ir e tal, não sei o quê. Pois, olha, mas se tu fores, tu ainda tens condições para ganhar mais do que eu, com certeza, com o nome que tu tens, não é? Eu sou internacional, depois, está bem, ok, mas tu és mundial, há aqui uma diferença, não é? Bom, e assim foi, 2.000 por jogo. E é aí que o Eusébio, de facto, e com o 25 de Abril, com aquilo tudo, já não houve. Há uma certa resistência por parte do Benfica não nos deixar sair. O que não há é como que o dono absoluto do jogador, que já tinha acabado. Sim, claro. A partir daí os jogadores começam a ter liberdade contratual para saírem. Então nós saímos dessas circunstâncias. Não foi porque o Benfica não nos quis, nós não fomos corridos, nós não fomos maltratados, nada disso. O que ficámos foi com a independência que não tínhamos, com a liberdade contratual que não tínhamos, e que resolvemos acabar nos Estados Unidos. Mas, e mais, desculpa lá, o Eusébio chegou lá e depois ainda foi campeão. Não naquele ano, mas no ano seguinte foi campeão dos Estados Unidos. Fantástico. Provavelmente, mas isso já foi um reflexo também na altura, que entretanto o abril de 74, da fundação do sindicato, ou não? Não. Claro que eu tenho uma ligação fortíssima à criação do sindicato. Não. O Artur Jorge é presidente, é o primeiro presidente do sindicato, sim, porque sou eu, António Simões, que depois de verificar que Artur Jorge tem melhores condições académicas que eu, que digo e que sugiro que o Artur Jorge seja o presidente. Uhum. Mas quem andou 5 anos não lhe digo livros, mas digo-lhe cadernos, okay, às costas, e que andava metido no ex-Ministério das Cooperações, que era assim que se chamava, porque não era permitido haver Ministério do Trabalho em Portugal, era o Ministério das Cooperações, que era na Praça de Londres. E lá ia eu com os meus papéis, com o doutor Jorge Sampaio, que era um jovem advogado na altura, que depois se tornou Presidente da República, e nasce o sindicato. O sindicato nasceu em 1972. 1972. É o terceiro sindicato de Portugal. Okay? No qual este senhor que está aqui, já da Segunda Guerra Mundial,
que andou por aí, maior parte das vezes sozinho, a lutar, mas que depois, Pedro Gomes, Pedro. Hilário, Artur Jorge, Tony e obviamente o nosso Eusébio. Sim. Porque nós tínhamos que ter Eusébio. Aquilo era uma bandeira para Claro. nós. E o sindicato foi conseguido. Eu estou a contar isto tudo a propósito de estarmos a falar. E estou muito... Não, eu gostaria de perguntar, quer ao António, quer ao Armando Luís, recentrando um bocadinho esta nossa conversa nesta partida de Eusébio do Benfica, na altura, apelando também à memória possível, o que é que se recorda de se falar deste adeus de Eusébio? Eu acredito que tenha sido um momento de grande impacto no futebol português. Sim, na verdade foi, mas também não deixou de ser um pouco controverso também. Havia pessoas enfim, que entendiam que o Eusébio já estava, enfim, numa fase Sim. terminal, que ele teve, Sim. e outros que achavam que o Eusébio ainda não tinha tido no Benfica a consagração que deveria ter nesse final. Mas eu recordo-me que o Benfica ainda fez uma festa de homenagem. Sim, é uma festa que é anos antes. Anos Não antes, é, não é? sim, o Eusébio não faz festa nenhuma, nem eu, e eu tinha no meu contrato uma festa garantida, com uma verba garantida. Sim. Ok. Mas eu vou aqui dizer o que foi o meu sentimento da altura e vou agora partilhar convosco. A determinada altura eu percebo que fazia um passo certo e havia silêncio. E quando fazia um passo errado, havia assobios. Bom, então, eu pensei para mim, está na altura de me ir embora. Isto porquê? Porque nós temos a cultura do jogo, temos, mas não temos a cultura do reconhecimento. Isso é. É bem diferente. Portanto, o país tem esse déficit. Felizmente estamos a melhorar e as coisas estão a acontecer e eu fico muito feliz com isso. Mas, na altura, não. Não. E quando eu me vou embora e que o próprio presidente Pós-Coutinho me pergunta, mas você vai para onde? Mas você vai-se embora? Mas você fez contrato o ano passado, tem contrato mais de 2 anos. E eu expliquei-lhe exatamente isso. E disse, Sr. Presidente, desculpe, você está a perceber o que está a acontecer ou não? Mas, António, até pegando nas suas palavras de há pouco, quando diz que era um jogador internacional e Eusébio era mundial, quiçá até galáctico, em relação aos tempos que vivíamos, causou impacto. A mesma pergunta que eu fazia há bocadinho ao Armando Luís, essa saída do Eusébio, Ora bem, foi de certa forma traumático ou não? Ora bem, deixe-me dizer isto, digo-lhe com a mesma liberdade que o fazia ou que o faria, mesmo não tivesse havido 25 de Abril. Sempre fui um homem livre, tenho muito orgulho nisso. Paguei um preço que ainda hoje existe. Mas para lhe dizer que as circunstâncias de nós sairmos na altura teve muito a ver com o próprio 25 de Abril. Não seria possível nós sairmos se não tivesse acontecido o 25 de Abril. Claro. Mas Claramente. o 25 de Abril não foi para todos. Isso é mentira. O 25 de Abril que se fez em Portugal não foi para todos. Foi para pessoas, foi para alguns e foi para uma fatia. E, portanto, também não tinha sequer chegado ainda ao futebol, porque não é porque não tivéssemos liberdade para sair, é porque não havia a cultura de perceber que estes jogadores tinham que sair. Sim. Tinham que se ir embora. E, portanto, há um pequeno manifesto contra, porque ainda pensavam que nós, estes 2 jogadores, eram património do Benfica, quando já tinha havido o 25 de Abril. Nós éramos património do Benfica pela carreira que tínhamos feito, mas não éramos património do Benfica por direitos jurídicos ou profissionais. Esta é a diferença. E, portanto, quando nós saímos, há algum manifesto de desagrado, mas muito mais pequeno. Porquê? Porque um 25 de Abril já tinha acontecido. Claro. E isso permitiu-nos que pudéssemos ir embora, por isso é que eu disse há pouco, sem que houvesse alguma represália, sem que houvesse algum... Ouça, o Eusébio teve 15 anos no Benfica. Um amigo acabou de dizer isso há pouco. Eu tive 16. Aí está escrito 440 jogos. Eu acho que tenho 449.
Até os jogos que fizemos no Japão, e aqui, e acolá, e em África, e não contou. As pessoas não têm ideia. Eu fiz 611 jogos no Benfica. Não fiz 449. É que as pessoas portanto, as histórias muitas vezes estão muito mal contadas. Eu digo isto aqui... Não, a frieza dos números às vezes não é justa, não é? Não é justa, não é justa, não é justa. Então, vamos lá saber uma coisa. Tive 16 anos no Benfica e só fiz 400 e tal jogos. Então, mas quantos jogos é que eu fiz por ano? Nós íamos jogar a todo lado. Todo lado. Nós fomos para o Japão, nós fomos para a Austrália, nós fomos para todo lado. Olha, vou aqui dizer uma coisa. Eu acho que eu já disse isto ao Rui, mas não faz mal dizer outra vez, que é o seguinte. E digo isto com... nunca com presunção. Por favor, não pensem dessa maneira, porque eu não tenho nada disso dentro de mim. Eu conheci ao longo da minha vida, estive presente em minha vida em 84 países. 84. Graças ao futebol. E, portanto, eu sou um homem que tem mundo. Sou um homem livre. E, portanto, eu agradeço muito porque pertencia a um grande clube de futebol chamado Sporting do Benfica. Claro. Se eu não tivesse sido jogador do Benfica, não teria ido a estes países todos. Nem nunca seria a pessoa que sou hoje. Nem nunca iria ser reconhecido como às vezes eu sou e que eu gosto muito. Quando vou na rua, que as pessoas me cumprimentam. Claro. Está a ver? Eu devo isso, a grande parte, ao meu clube. Claro que Deus Nosso Senhor deu-me o dom, o Benfica não me queria, se eu não soubesse jogar, não me queria para nada, logicamente. Claro, mas tive a felicidade de pertencer a um grande clube. Então também tomei uma outra dimensão como jogador. Estou muito reconhecido com isso, claro. Rui. Eu queria perguntar ao Armando Luís, porque fala aqui de uma, e tu disseste, ponta de Sporting e Porto, não é? Em que épocas é que, e quem foram os seus treinadores, só para poder perceber? Bom, aí tenho que revelar um pouco também da história, da minha história, após a saída do Sporting. Quando saí do Sporting, eu fui para Peniche. Muito bem. Eu, por acaso havia boas relações com o Peniche. E o treinador era o Vinuesa, um espanhol. Sim, muito bem. Ok. E na altura o Peniche o objetivo era subir divisão, e tivemos quase mesmo a subir. E por acaso tenho digamos, uma história nesse particular ano, que quando estávamos para subir, o último jogo foi na Vita Linguilha, com o Beira-Mar em Aveiro. E bastava-nos o 0-0 em Aveiro para já os penichenses, era foguetes, era... Entretanto, era o Garrido, o árbitro. António. O António Garrido. E o Nelito, que depois veio para o Benfica. Exato. Vai por ali abaixo, a bola já tinha passado a linha de cabeceira, cruza, não sei se te recordas, mas o alemão, que era ponta de lança. Sim, eu lembro muito bem. Beira-Mar, Beira-Mar. um grandão, de cabeça, faz um gol. Foi um balde. Eu agarrei na bola, coisa que não era muito dessas coisas, e fui direito ao carrinho e mandei com a bola à cara. Então foi expulso? Fui expulso, claro. Aí o jogo acabou ali naquele momento, fui expulso e foi aquilo. E aí realmente... Quer dizer, o amigo acabou com o jogo. Foi um gol, foi eu dar-lhe com a bola na cara e ele apitou para acabar o jogo. Antes você me mandasse com a bola outra vez? Pois, exatamente. Duplo vermelho, em vez de duplo amarelo, duplo vermelho. E eu sei saber, na altura estava o Artur Baeta, sim, muito bem, como olheiro do Porto, e fez questão de, lá encarencei a ele, que negociar-me para ir para o Porto, com o Peniche. E assim foi. Ok, boa. Precisamente naquele jogo. Engraçado. Acontece que eu fui prejudicado no ano seguinte, porque os 3 jogos que apanhei tinham reflexo do ano seguinte. Depois. Ou seja, quando vou para o Porto, está suspenso. Eu tinha que cumprir os 3 jogos. Okay. O que isso, de algum modo, condicionava. Era o Fernando Riera que
foi teu Foi o treinador. treinador do também. Benfica. Sim. Espetáculo. É que esteve nos três grandes, Esteve não nos é? três grandes, é verdade. Ó, Rui, há muito pouca gente que já agora, olha, mais um bocadinho e tenho esse partido. Hoje já não me diz nada a bola. E então tenho esse particular de desabafar isso. Diga. Há histórias que não, Claro. que não se Não são do sabem. conhecimento. Pois. E eu, na altura, quando realmente tinha que cumprir os 3 jogos no Porto, o Fernando Riera não poderia utilizar no Porto. Na altura, a equipa base do Porto era o Oliveira, isto falando do meio campo para a frente. Para a frente, claro. Oliveira, Pavão e Bené. Lembras-te do Muito Bené? bem. Brasileiro, Sim, sim. brasileiro. Depois era Abel, Flávio e Malagueta, Malagueta, do lado sim. esquerdo. Lá, Lembra-te ponta do esquerda. Malagueta? Era. Ele tinha como alternativa, já que eu era um extremo também puro, como alternativa, se para poder jogar, jogava eu, não jogava o Malagueta, do lado, esquerdo, do lado direito. Bem. Da mesma forma, do lado. Ok. Mas para isso, o Oliveira jogava por vezes, como hoje aquilo que se chama um ala de esquerdo sobre o lado direito, e aí sim, o Oliveira não era um extremo. Não. Puro, Era foi não, mais, claro. era mais dentro. Aliás, Sim, ele sim. próprio no Porto dizia isso, não era um extremo. Sim, claro. Acontece que joga, não joga, e esta história que eu terminei em Porto foi exatamente assim. Há um jogo da Taça de Portugal no Bessa, com o Boa Vista, está aí o lateral esquerdo, Está aí, sim. eu dou-lhe um curto, não sei o quê, e fez o Abel de cabeça, faz o gol. Novamente o Garrido, o António Garrido, nesse jogo. O Abel, quando faz o golo, o Bernardo da Velha, que tinha sido meu colega, que era um guineense, Sim, sim. no Sporting, pôs a mão na bola antes dela entrar e ele mandou marcar penalti. Penalti. Acontece que o Abel fez o golo, estávamos os dois a festejar, vem de lá isto é autêntico, vem de lá o Bernardo da Velha, pum, manda sobre 6 aqui com os pitões, fui logo para o Hospital São João. Hoje eles cosem no campo e não Sim. sei o quê, comecei logo a sangrar e não sei o que mais, saí logo. Entretanto, acabou, era quase no final da primeira parte. Pronto. E o Porto sagrou-se vencedor do jogo com esse gol. Ok. Acontece, quando eu acabo de vir do Hospital São João, já tinha acabado o jogo, Claro. e eu queria era vir para Lisboa, que é mesmo assim. Eu estava, e ligou ao Riera, pedir autorização. Não, e tal, e não sei o quê. Você não vai fazer 300 quilómetros? Não, mister, eu vou de avião e tal. Então falo com o Dr. Santana. E falei com o Dr. Santana, ele autoriza, eu vim de avião. Acontece que na terça-feira, no regresso, a menina da TAP, em vez de marcar a viagem para as 8 da manhã, marca para a tarde. Eu não tinha lugar, ligo para a cabine para ele, diz, passa isso. O homem, quase que de lá, nada para avião. Bom, o que é que eu fiz ao homem? Ele andava cheio, que era o caso do Pavão, o Oliveira, o Abel, quando vinham os 3 da seleção, que punham o resto da semana cá por Lisboa, não sei o quê, andava já cheio que a Departamento médico completamente saturado. Paguei eu a fava. Entretanto, não me deixa parar. E eu estava cozido, estruturado, não me deixa parar toda a semana. Coisa que eu não. Quem é que era o jogo seguinte? Era com o Benfica em casa. Um jogo que qualquer jogador gosta de jogar, e o time sabe disso. Claro. Não me deixa. Joguei inclusive o treino conjunto, que era usual. Sim, ele usar equipas da segunda divisão do Norte, na altura era o Beira-Mar. Fez o treino conjunto, joguei a primeira parte, mandou-me recolher ao balneário. Quando vou para saber, na sexta-feira, quando na cabine, para ir para estádio, o Armando Luís não estava lá no quadro. Disse, que é isto? Quantos jogos fez pelo Porto na altura? Tem ideia? À Poucos, altura não? ainda fiz meia dúzia deles. Sim.
fez-me 2 golos. Deixa-me só perguntar aqui ao Rui, ou voltar a juntar aqui o Rui à conversa. Há pouco, no início desta nossa tertúlia, o Simões explicava, e isto é mais ou menos público, que Eusébio, na altura, não chegou a essa parte final do campeonato devido precisamente às lesões. Sim. O que eu gostaria de perguntar ao Rui é, isto numa época, apesar das lesões, isso era de estranhar, em que Eusébio faz apenas 2 golos. A sério? 2 golos. 2 O golos. marcador foi Yazalde Sim. e Eusébio termina a época com Nesse 2 ano? golos. Nesse ano, nessa época em que se E dá um esse deles foi jogo com o Oriental. entre... Ou 2 deles, se calhar. Com o Oriental não. Com o Oriental não foi. Mas foram apenas 2 golos nessa temporada. Apesar das lesões, Pois. é muito pouco. Sim, mas é interessante talvez verificar o número de jogos que jogou, não é? Em quantos jogos é que o Eusébio fez nessa época, não é? Pronto, possivelmente fez muito menos do que o que seria normal. O que eu me lembro, e isso eu posso aqui testemunhar convosco, é quando fomos os dois para os Estados Unidos, o Eusébio não treinou naqueles dias que chegámos. Ainda estava com alguns problemas. Relevados sintéticos também. E era sintético. Por acaso, onde nós jogávamos, no Boston College, era sintético, embora houvesse já muitos campos relevados. Sim, havia. Portanto, vamos lá ver. O futebol nos Estados Unidos nasceu muito antes disso. O Puskás jogou numa liga norte-americana em 1967. Portanto, o futebol nos Estados Unidos toma uma certa dimensão nos anos 70, mas já é jogado há O uma futebol dezena de tal anos. como o conhecemos aqui, não é? Soccer. Claro, exatamente. Bem, o nome, e há uma certa... Bom, eu vivi quase 20 anos naquele país e estou completamente à vontade para vos falar disso, não é? Vamos lá ver. O soccer não é os americanos que o inventaram. O soccer já era tratado como tal noutros países, sobretudo em Inglaterra. Sim. Portanto, ora bem, a questão de que o soccer se enraizou e que convinha culturalmente até e comercialmente por causa do futebol, do American Football, para não haver conversão, Claro, não é verdade? Portanto, esta aqui a distinção da coisa. Mas é muito curioso verificar que depois de Eusébio, quando recuperou, e o que é simplesmente extraordinário, e eu tenho uma admiração enorme para os grandes jogadores de hoje, como é o hoje, era o que faltava, não é nada disso. Não é, o meu estímulo não é minimizar a importância dos jogadores de hoje. Para mim, o importante é dar toda a informação correta daquilo que o Eusébio foi e termina a sua carreira com dores a fazer golos. Esta é que é a grande verdade. O Eusébio, nós jogámos dois juntos no Boston Minutemen, era assim que se chamava. Sim. Ora bem, e depois, como não havia dinheiro para nos pagar, eu fui parar a São José da Califórnia, não é? São José Earthquakes, e o Eusébio foi para o Toronto, onde os donos e os grandes influenciadores daquilo eram jugoslavos. Ter o Eusébio, imaginem, naquela altura. Ele chegou lá, foi o melhor marcador. E foi campeão. Com o joelho daquela maneira, e fez alguns 27 gols, coisa qualquer. Isso deve estar aí nas vossas estatísticas, o que é simplesmente extraordinário. E curiosamente, um ano depois, eu continuei em São José e depois o Eusébio foi para Las Vegas, com o Humberto e com o Tony e com o Diamantino. O tal Costa. Diamantino. E curiosamente jogámos 2 jogos. Eu uma vez, eu contra o Eusébio e o outro o Eusébio contra mim. Portanto, e é muito engraçado, já agora partilho convosco. 2-1 perdemos em Las Vegas e depois eles, quando foram de São José, perderam 2-1. A gente arranjou maneira, foi 3-3, uma derrota para cada um. Claro, sim. Portanto, a história do Eusébio nesse tempo é simplesmente extraordinária. Que um homem com 33, 34 e 35 anos, a capacidade com que ele tinha, que é uma coisa que nunca se perde, de pôr a bola dentro da baliza. O Eusébio fazia 2 coisas que é o que deve fazer e que define o golo. Aliás, deixem-me aqui partilhar convosco. Afinal de contas, qual é a única coisa que não tem defeito no futebol? Golo. É a única coisa que não tem defeito. Ora bem,
Então o Eusébio arranjou maneira, para ele nunca houve defeito, né? Porque ele fazia gol. E fazia gol como? Das duas maneiras. Chutar à baliza e passar a bola para dentro da baliza. São duas coisas distintas. E o Eusébio sabia fazer. Uma, que era, quando se agachava e via a barreira e me dizia a mim, não toques porque é golo, a única pessoa no mundo que sabia que ele ia fazer golo, que me tinha dito que ia fazer golo, era a mim. Como é que eu agora explicava a toda a gente que ele me estava a dizer que era golo, e eu via a bola ir, era golo mesmo, não é verdade? Hein? Ou quando entrava na área e com toda a sua clareza, com todo o seu espírito de definição e inteligência específica, punha a bola dentro da baliza. Chutava. Como é que ele chutava? Não chutava nada. Ele metia a bola dentro da baliza. Qual é o princípio que se deve, digamos, explicar? E deixem-me aqui partilhar convosco qual é a minha explicação e qual é o princípio que obedece pôr a bola dentro da baliza. É o princípio do ao contrário quando se joga com um colega. Quando se joga com um colega, eu quero passar a bola aqui ao Armando, ok? O Armando, jogaste no Benfica comigo uns joguitos, se afaste, ok? Pronto. E eu arranjo maneira de te passar uma bola para te facilitar a tarefa que vem a seguir. Então eu passo um passo bem feito. Claro. Ok, sim senhor. Ao teu alcance. Quando eu entro na área e quero fazer um passe para dentro da baliza, eu faço um passe fora do alcance do guarda-redes. Portanto, ao contrário do que faço contigo. Exato. Aqui está a minha explicação. Exato. Aqui está exatamente. Porquê? Porque há um buraco que se chama baliza, tem 7,15 m. Por acaso está lá um, agora com 1,90 m e tal, e é mais difícil. Mas ele era capaz de meter a bola assim no cantinho, ninguém lá chegava. Rui, Eusébio, pioneiro também nos Estados Unidos. Esses tempos finais de Benfica Bolas, claro. acabaram por revelar que já não havia condições físicas para fazer muito mais, mas nos Estados Unidos as coisas eram diferentes, não é? Muito diferentes, e de facto é extraordinário ter sido campeão norte-americano por uma equipa canadiana, não é? Sim. Incrível. Não é... Por isso é que se chama North American Soccer League. Exatamente, sim. Sim. Porque Claro. o Canadá está. Sim, sediado. exatamente. E isso é extraordinário, até porque a equipa não era das mais cotadas, nem no início da época, nem no início do play-off. Era uma equipa, pronto, que iria ser eliminada à primeira. No entanto, a equipa foi sempre em frente, ganhou o campeonato, e o Eusébio marcou na final que era conhecido como Super Bowl. Exato. Como hoje é o futebol americano, o Super Bowl, na altura o soccer também era. Ele marcou o gol, que foi o primeiro, o livre direto, lá está. E as imagens revelam que, de facto, ele não tinha perdido o jeito, porque quem tem jeito, até com 80 anos, ele sabia meter a bola no ângulo. E os próprios guarda-redes do Benfica, o Delgado, o Bento, o Fidalgo, queixam-se disso mesmo, não é? De irem para a baliza e de sofrerem imenso com o Eusébio já com 50 e 60 anos de idade. Portanto, aqui com 30 e muitos, técnico, ele conseguiu meter a bola no ângulo e convida as pessoas a colocarem no YouTube esse Super Bowl, Eusébio, a lá estar esse golo. E de facto era um mundo diferente, mas era um mundo em que só havia craques, não é? O Cosmos, por exemplo, tinha o Pelé. Sim. Já nessa altura. Havia outra equipa que devia ter o Cruyff, os Vancouver Whitecaps, acho eu. Portanto, que era outra equipa canadiana. Portanto, havia... Cada equipa tinha duas ou três estrelas daquelas que até as nossas avós sabem quem são, não é? O Beckenbauer, o Pelé, portanto, nomes conhecidos. E o Eusébio, mesmo assim, conseguiu triunfar nessa liga. Isso é incrível. E tinha ficado aqui em Portugal um vazio com a saída de Eusébio para os Estados Unidos. Vazio ficou, porque o trono ficou vazio, não é? Quem é que ocupou o trono depois do Eusébio? Não sei. Exato. Aí é o Armando e o António é que têm que me dizer. Eu não sei quem é que ocupou o trono. Quem é que ocupou o trono? A tua opinião. E quanto tempo? Houve de facto esse vazio, não é? Claro. Então, embora o Benfica tivesse sido campeão nos anos seguintes sem o Eusébio e sem o António, a verdade é que ficou vazio, não é? Porque um jogador daquela grandeza, como é que se pode... Como é que o futebol português fica órfão de Eusébio nos tempos seguintes? Sou capaz de, seguindo a linha do Rui e procurando ser verdadeiro, de facto,
durante algum tempo houve um vazio. Tal e qual como... Mas esse era o feedback que tinham? Sim, não, A partir dos Estados Unidos? O seu e do próprio Eusébio? Quando o Eusébio sai e eu saio, há comentários, há umas... Quer dizer, há como se fosse... não, podia não ter sido uma surpresa, mas eu acho que apanhámos muita gente desprevenida. Porque ninguém estava preparado para que estes jogadores saíssem. O que o António explicou há pouco, eu gostaria de sublinhar isso, é que o Eusébio também sai muito por culpa sua. Culpa, entre aspas. Sim. Permitam-me que diga isto, que eu digo isto com o coração aberto. Não posso de maneira nenhuma deixar de ser, quando falo dele, houve uma ligação fortíssima com ele. Mas não foi só com ele. Foi com as famílias. Ainda hoje, eu tenho 3 filhas. E o Eusébio teve 2 filhas. Ainda hoje se encontram. Ainda hoje se visitam. Eu tenho 2 filhas que vivem no Algarve. E a Sandra, a mais nova do Eusébio, vai para a casa da minha filha, Mónica. No sábado que vem, vou dizer isto com algum cuidado, mas não resisto em vos partilhar convosco. No sábado eu vou jantar à casa da minha filha mais velha com algumas pessoas amigas. Quem vai estar? Flora, a esposa do Eusébio. Ainda hoje é assim. Porque a ligação entre o meu e o Eusébio foi de tal forma, tão forte, tão forte, tão forte, que ele, embora não me tenha surpreendido, me apanhou completamente desprevenido quando diz que eu sou o irmão branco dele. Como podem imaginar, dito numa circunstância, mas seja qual for a circunstância, e quando ele me grita quase comigo e que me diz, mas tu não sabes que és o meu irmão branco, a gritar quase que zangado. Como vocês podem imaginar, não há coração que resista a um gesto destes. O que eu lhe ia perguntar há pouco tinha a ver também com o facto de como é que o Benfica, não só como é que a opinião pública recebeu esta saída, mas como é que o Benfica a tratou. Ou seja, o Benfica na altura não conseguiu impedir essa vontade de Eusébio. Não sei se havia aqui uma questão também de palavra ou algo assim. Não, é a circunstância política ou desportiva que permitiu que isto tudo acontecesse. É, de facto, a revolução que acontece um ano antes, que mexe com tudo isto. Mexeu com todos os trabalhos, mexeu com todas as pessoas, mexeu com tudo que era a privacidade, ou eu diria, o estar privado de algumas coisas. Vamos ver, a liberdade conquistada em 25 de abril de 74 provoca que nós sejamos capazes de ir ter a quem tem o poder, sempre teve, e dizer, eu vou-me embora. E como é que alguém, do outro lado, que deixou de ter o poder absoluto, em que nós passamos a ter alguns direitos, cujos direitos antes eram nenhuns. E agora tínhamos não só o direito, mas a legitimidade para dizer ao patrão, olha, desculpa, eu vou-me embora. Quem é que do outro lado, que vai desrespeitar aquilo que foi conseguido no dia 25 de abril de 1974? Não há coragem para isso. Até, julgo, com toda uma grande massa associativa a não querer que o Eusébio se vá embora, mas o 25 de abril a permitir que o Eusébio tenha o direito de ir-se embora. Sim. Como é que é possível ser contra? Portanto, não houve ninguém contra, acho até... Tirando a massa adepta. Exatamente. Mas eu acho, com toda a sinceridade... Ou parte, digamos assim. O Eusébio tinha tido uma festa de homenagem pouco anos antes. E tiveram a oportunidade, a associativa e os sócios, os adeptos, de se despedirem dele e homenageá-lo, etc, etc. Tudo bonitinho. Mas nós estamos a falar de um outro país, de um outro futebol e de um outro poder. Portanto, o que aconteceu é só mais por causa disso. E não houve ninguém zangado com isso. Agora, qual é a explicação completa
e lícita de um caso destes é difícil de descrever e é difícil de dizer e fazer compreender às pessoas que naquele momento, no dia 25 de abril de 74, o mundo mudou em Portugal. Mas ainda te mando as palavras de aquilo que eventualmente fosse a frustração dos sócios do Benfica da saída do Eusébio. Eu penso, e não sei se o Simões está de acordo e se recorda disso, houve ali um período em que tentaram idolatrar o Vítor Batista como sucessor do Eusébio. Ou sucessor, pelo menos, do homem-golo, como o Eusébio, não é? Mas, quer dizer, não... Aquilo era só para adormecer um pouco a dor, não é? Porque não havia nada comparável, embora o Vítor Batista fosse um excelente jogador, também, mas, quer dizer, o Eusébio era o Eusébio, quer dizer, Não havia... Olha, meu caro amigo, isto é assim. Na altura, e o Rui mencionou aqui alguma coisa sobre esse aspecto, e ainda há pouco tempo eu falava com alguém que foi um ilustre jogador fantástico, e que dizia assim: nesse tempo, escolher o melhor jogador da Europa era um grande problema, para quem tinha que escolher. Porquê? Porque haviam 4 ou 5 ou 6 muito semelhantes, era uma grande chatice. Nós andamos há 20 anos a ter 2, ou ganha um ou ganha o outro. O tal vazio que estava a falar ainda há pouco, esse vazio vai agora aparecer com o desaparecimento quer do Messi, quer do Cristiano Ronaldo. E aconteceu que entre 66 e 86 houve alguma ausência, que é o grande rei que aparece, que é o Eusébio, se torna rei depois de 66, 70 que é o Pelé e por aí afora, e depois até 86 há um grande vazio. Sim, é verdade. Sim. Apesar de quer o Simões, quer o Eusébio terem voltado, mas já numa perspectiva diferente de carreira. Exatamente. Uma Exatamente. perspectiva diferente, não é? Queria só, porque estamos também a concluir esta nossa tertúlia, já se falou aqui de muita coisa, a conversa, não sei se é como as cerejas, mas vai circulando. Rui, tivemos aqui então, já percebemos, uma pequena revolução no futebol português. Esta saída de Eusébio do Benfica. Do Eusébio e do António, não é? Em tempos de revolução. Porque ser ao mesmo tempo Do António, por ser ao mesmo tempo, é e até engraçado. apanhar o mesmo voo. Exatamente, o mesmo voo. É engraçado que assim tenha sido, e de facto o futebol português, a seleção portuguesa já tinha perdido, não é? Sim. Esses 2 jogadores. E aí, aqui foi o campeonato que perdeu os 2 jogadores. E de facto o vazio, quando eu penso, o Eusébio saiu e de facto deixou aqui um grande vazio em matéria de goleadores. Talvez só tenha sido reposta alguma justiça com o Fernando Gomes do Porto, não é? Porque esse aí foi de facto um goleador também. Sim. E que já marcava na altura. Já marcava na altura, mas de facto aquilo que ele fez no Campeonato Nacional foi obra e terá sido se calhar o grande goleador. Sim. Sim. Não sei se poderemos colocá-lo também como jogador, porque o jogador depois envolve mais coisas, e o Eusébio tem um legado que ainda hoje mais nenhum português tem, porque implica o título de melhor marcador do Campeonato do Mundo, não é? Sim. Mas que eu compreendo tudo o que o António disse, até porque já o tinha ouvido várias vezes falar disso, e todos nós tivemos pais que pertenceram à Revolução, e perceber que a Revolução é que provocou aqui o achar normal que o Eusébio possa ter uma vida fora daqui, que era uma coisa que aos nossos olhos, livre, exatamente. Porque na altura, antes do 25 de Abril, não havia escolha nenhuma. O clube era dono do jogador. Se o jogador acabasse o contrato, o jogador não tinha veleidade nenhuma de pensar o que quer que fosse. O clube Nada. é que tinha que gerir o futuro do jogador. E isso agora, nós arregalamos os olhos, não é? Nem quero imaginar o António e o Eusébio. Agora, imagine-se o que é viver assim, nesta ditadura profissional. Mas ainda bem que assim foi, ainda bem que daqui a nada faz 51 anos da Revolução, e também é bom dizer que com isto, hoje sábado festejamos 50 anos do fim do Eusébio no Benfica, mas no fundo o Eusébio ainda jogou nos Estados Unidos, foi campeão norte-americano,
jogou no Beira-Mar na primeira divisão, continuou a marcar golos, até o último gol dele é o Sporting, aliás, marcou o Sporting, o último por acaso não é o Sporting, é em Setúbal, ao Bonfim, e ainda jogou com o António no União de Tomar. E tivemos os dois em Tomar. Sim. Portanto, Isso depois disso, uma- ainda jogaram. Dos Estados Unidos ou foi Olha. depois? Não. Nós, como nos Estados Unidos a época era 7 meses, nós, com a idade que tínhamos, era conveniente que não parássemos, continuássemos em atividade. E então aproveitámos e fazemos pausa. uns mesinhos lá na União de Tomar, Claro. para não estarmos parados, porque depois regressávamos. Exato, Coisa. No caso do António, ainda foi jogar em Dallas. E depois ainda fiz o Jogou. último ano em Dallas, mas uma coisa muito engraçada que foi um grande amigo meu, Francisco Marcos, que veio a Portugal, que trouxe, que era o treinador, um senhor chamado Al Miller, ainda vivo, que foi uma das pessoas mais inteligentes que eu encontrei nos Estados Unidos, e de uma capacidade e intelectualidade sobre o jogo muito interessante, no qual eu aprendi coisas. Eu fui como assistente, que para ele queria alguém com alguma experiência para o ajudar, visto ele não ter essa experiência internacional como eu tinha. Mas o que é que aconteceu foi que eu de vez em quando treinava, ou porque algum jogador não vinha, ou porque havia que haver o número ímpar 11 contra 11, e lá faltava algum e eu ia treinar. Eu comecei a treinar e ele depois chegou-se ao pé e me disse: Tony, tens que jogar. Não, tu vais-me ajudar, mas olha, no próximo jogo vais jogar. Eu disse, mas porquê? Não, mas tu jogas melhor que os outros, tu vais jogar. Bom, eu estou a jogar. E é uma coisa muito curiosa, porque fiz um primeiro jogo, ganhámos a Seattle, recordo-me perfeitamente. Ganhámos 1-0 e eu por acaso não fazia golos a ninguém. Resolvi fazer um golo nesse dia e ganhámos o jogo. E ele virou-se para mim e disse: Tony, tu vais continuar a jogar. Vais continuar a falar comigo, mas vais jogar. Portanto, em 79, ou seja, eu estava a caminho de... Tinha feito 36 anos, o que é fantástico para aqueles tempos. Vou terminar, se me permitem, dizendo uma coisa. Que há uma diferença entre aquilo que é só ser goleador, Claro. e ser apenas um jogador. Exato. O que é as duas coisas juntas? É muita coisa. Ser jogador e ser goleador, houve muito poucos, mas o Eusébio foi um deles. O Eusébio foi as duas coisas. O Eusébio foi o jogo e foi o golo. É. Há muitos jogadores que, por exemplo, Nuno Gomes, muito mais jogador do que goleador. Jardel, muito mais goleador do que jogador. Portanto, há estas duas características que elas são importantes, mesmo que sejam separadas. Agora imagino quando elas estão juntas. E aí eu tive o privilégio de, durante tantos anos, estar com alguém que até me dizia: não toques que é golo. Isto é impensável. Agora imaginem o que é ter um homem que, para além de goleador, grande jogador, foi também um grande atleta. O Eusébio teve tudo. Por isso mesmo é que pertence aos Reis. E já agora dizer que o Eusébio jogou também no México, no Monterrey, Sim. a Sim. convite do Fernando Riera, de quem já falámos aqui. Exatamente. Treinador Passou. do Armando e treinador do António. Passou pelos três grandes do Eu do estava em futebol São português. José. O Belenenses também. Belenenses também, exatamente. Exatamente. Não podíamos ter melhor deixa do que esta Sim, que senhor. o António aqui nos deixou. Obrigado, Agradeço ao António, Obrigado. agradeço ao Armando também, agradeço ao Rui, também em particular, meu querido agradeço ao amigo Rui. e colega. E passaram então 50 anos sobre este momento especial do futebol português, este adeus de Eusébio ao Benfica, não ao futebol português, Claro. de Eusébio da Silva Ferreira, o rei, e a prova de que ele mantém ainda bem vivo esse estatuto é o facto de termos estado aqui à conversa. Exatamente. Muito obrigado a todos. Tá, Encerramos boa aqui tarde. esta tertulia Obrigado. bola branca. Muito bem.